Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Aí disse-me disse. Pois bem, nesse momento em que as coisas não estão funcionando bem, qualquer coisa serve para exaltar os ânimos. E aí, uma das críticas ao Domi no jogo de ontem foi de não ter colocado o Arrascaeta para jogar. E aí muitos torcedores foram às redes sociais perguntar para o Arrascaeta se ele realmente estava machucado e tal. E o Arrascaeta participou hoje de um treinamento pela manhã lá no Ninho do Urubu, inclusive dizem jogou muito bem. Aí o Arrascaeta respondeu no Twitter para esses seguidores o seguinte. Vejam aí o que respondeu o Arrasca. Tem muita gente me perguntando se tenho alguma lesão. Estou 100%, graças a Deus. Aí ele respondeu para um outro assim, olha, nunca foi fácil, né? Então, bora para cima, mente positiva, tudo passa. E aí começaram interpretações. Alguns dizendo que isso aí foi uma indireta para o Domi, outros dizendo que foi para alguns colegas da imprensa e até mesmo também youtubers que noticiaram que ele estava machucado e tal. José Ilan, você falou sobre isso no seu destaque aqui no Expediente Futebol. Como é que você interpreta aí esse recado nas redes sociais de Arrascaeta? João, eu interpreto para todos esses que você citou. Acho que não é direcionado para os jornalistas, para os youtubers ou para o Domi. É direcionado para todos eles, inclusive para o Domi. Porque a resposta dele é tipo o seguinte, estão me perguntando se eu tenho algum problema para não estar podendo ser escalado. Quero dizer que estou 100%. Quem não está me escalando é o treinador. Essa é a minha interpretação, é a minha leitura do que disse o Arrascaeta, que não entrou nem durante o jogo. E o Domenech tem feito exatamente o que já foi citado aqui por um colega, que é o seguinte, de uma certa forma romper com as ideias do Jorge Jesus. Se os dirigentes, quando contrataram o Domenech, esperavam uma continuidade ao máximo possível com o Domenech, do trabalho do Jorge Jesus, se o próprio Domenech, quando chegou, prometeu que iria ao máximo manter o trabalho que tinha sido feito pelo Jorge Jesus, eu acho que ambas as expectativas não estão se cumprindo. Para mim parece muito claro, e eu também reconheço que os jogadores têm culpa, têm uma parcela de culpa, os jogadores também, alguns estão demonstrando uma queda muito flagrante, técnica, uma queda física também muito flagrante, mas não dá para não enxergar o que tem feito o Domenech, as alterações que ele tem feito, e por muitos consideradas alterações difíceis de explicar, por mim também. E tem jogadores que ele resolveu imaginar que não devem ser titulares do Flamengo. Jogadores que eram titulares absolutos, como o próprio Arrascaeta, como o Gerson. E digo mais, vou além dos 11 titulares. O Domenech praticamente não usa um dos principais reservas, um dos mais pedidos pelos torcedores, que é o Michael, que era quase um 12º titular, como é também o Pedro. Esse entra de vez em quando. O Michael foi abandonado pelo Domenech, não entra. Mais uma vez não entrou ontem, mesmo o Flamengo precisando de velocidade, precisando de mobilização, de encontrar espaços no ataque, como é a especialidade do Michael, que é um jogador que foi contratado a peso de ouro e disputado, inclusive, com o Corinthians. Enfim, é um jogador que está sendo praticamente ignorado no elenco em termos de utilização pelo Domenech. Vejo o trabalho dele, sim, com problemas nesse começo. Acho essa comparação com o começo do trabalho do Jorge Jesus, não vejo tanto paralelo, não. Claro que não dá para comparar, é injusto comparar o trabalho do Domi hoje com o auge do trabalho do Jesus. Isso é injusto. Mas você comparar os começos dos dois times, tem uma flagrante diferença aí. Primeiro que no Jorge Jesus, no trabalho do Jorge Jesus, vinha de um desempenho muito ruim, né? O Flamengo tinha até algum resultado, estava classificado na Libertadores com o Abel, tinha sido campeão carioca, mas o desempenho era muito questionado. E o Jorge Jesus, quando assumiu, o time já foi melhorando gradativamente. No segundo jogo fez uma apresentação espetacular no Maracanã, meteu 6 no Goiás, então já foi subindo o sarrafo e o desempenho do time, a evolução técnica do time, do conjunto, já era flagrante àquela altura. Já estava dizendo ao que tinha vindo
e a torcida começou a enxergar o progresso nas mãos do Jorge Jesus. Acho que está acontecendo o contrário nesse momento, então é bastante justificável que haja uma cobrança, que haja desconfiança e contestação, inclusive, dos torcedores do Flamengo. E vou além disso. Eu vi no discurso agora do Marcos Braz, quando ele falou na apresentação do Isla sobre o Flamengo estar dando condições totais para o Domenech, vi também ali um certo recado ali, né? Olha, estamos dando todas as condições, toda a estrutura, toda a paz que necessita o Domenech Torrent. Agora é com ele. A parte técnica, a parte tática é com ele. Vi nisso aí um certo recado. Estamos fazendo tudo o que podemos fazer fora de campo. Ele tem o melhor elenco possível, ele tem toda a estrutura, tem a melhor paz para trabalhar, mas ele tem que trazer resultado. Então, João, não consigo ver essa paz toda ou essa tranquilidade toda apregoada pelo Marcos Braz na prática se o Flamengo continuar sem resultado e sem desempenho. Se tivesse só resultado, por enquanto, com o Domenech, com desempenho ainda claudicante, ok. Se tivesse pelo menos bom desempenho, mas os resultados estivessem mais ou menos, talvez a torcida tivesse um pouco mais de paciência, vendo que o time está evoluindo. Mas não está acontecendo. Então o time hoje não tem desempenho, não tem resultado e acho que a paciência também vai ter duração limitada. Pois é, e a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel foi a dupla que contratou, que fez a entrevista de emprego lá na Europa. Então eles escolheram, e claro, diante de tudo que vem fazendo, com muito crédito, com todo o respaldo, a diretoria do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim aceitou. Mas eles contrataram o Domi, e agora vamos ver como vai ser a sequência desse trabalho. Eugênio Leal, qual é a sua leitura, a sua opinião em relação a tudo isso que nós estamos falando aqui, Eugênio? João, a casa está desarrumada, né? Claramente a casa está desarrumada e a ausência do Jorge Jesus faz realmente uma diferença muito grande. A começar pela personalidade, né? O Domi é muito tímido, o Domi é um homem de meias palavras, ele não se abre completamente, até porque não está seguro, claramente não está seguro. Ia ser difícil sim para qualquer um, mas para ele parece estar sendo mais difícil, ele está pisando em ovos. Ele não conhece ainda totalmente o elenco do Flamengo, porque se ele conhecesse, ele tinha obrigação de usar, por exemplo, o Michael. O Michael não joga. Se ele quer jogador para dar profundidade, ele não coloca o Michael, que no 1 contra 1 é o melhor jogador do Flamengo. Por que ele não bota o Michael para jogar? Mas esse é um detalhe apenas, né? Mas aí você vê o Flamengo, o Rafinha vai embora. O Rafinha que seria o cara, né? Que tinha trabalhado com ele no Bayern de Munique para fazer aquele meio campo. Não, esse cara aqui é gente boa, tamo junto. Ele, na primeira oportunidade, vai embora. O Gabigol se machuca. Quanto tempo o Gabigol não machucava, gente? Aí o Flamengo perde na mesma semana Gabigol e Rodrigo Caio por lesões. Eu acho que isso tem a ver também com o trabalho de comissão técnica. Vamos lembrar, o Jorge Jesus foi embora, levou 7 com ele, levou até equipamento, até drone, porque era uma equipe multidisciplinar que ele tinha. Isso está fazendo de alguma forma a diferença, porque o Flamengo corria muito mais, tinha muito mais fôlego dentro de campo com ele. E aí, assim, você chega até a questão das decisões ali de armação de time. E aí não tem jeito, cada um é cada um. João, se você se sentar lá no banco de técnico do Flamengo, você não vai fazer igual o Jorge Jesus. Qualquer um de nós, qualquer um que chegar lá, vai escalar o time que acha que tem que escalar. Então, vai gerar conflitos, porque o Arrascaeta claramente, né, deu uma indireta aí, na minha opinião. Porque a gente nunca viu também nenhum jogador do Flamengo ter esse tipo de postura pública durante o período do Jorge Jesus. Né? A coisa está muito mais fechadinha ali. Hoje, por exemplo, eu vi quase toda a entrevista do Marcos Braz, tentando colocar água ali, né, apagar o incêndio e tal, como o pessoal diz. Mas, por mais que ele tente, é impossível. Em algum momento ele fala assim, mas daqui a 5, 6 rodadas não existe o futuro, existe o hoje. Quer dizer, ele está falando do hoje. Mas o futuro, nem ele tem como saber o que vai acontecer. É porque até ele próprio, imagina, se ele banca, ele se agarra ali com o Domenech Torrent, não, você é o técnico, o Flamengo perde, ele vai junto. Ele não tem como se garantir. Né? Porque acima dos resultados, o que tem que se observar é o desempenho do time em campo. E é um desempenho muito abaixo do que a gente estava acostumado a ver. Por exemplo,
O Atlético Mineiro vem de 2 derrotas. Precisa melhorar, na minha opinião, a parte de finalização, de último passe. Mas é um time que, mesmo com 2 derrotas, está jogando o que a gente consegue identificar como um futebol competitivo, dentro da proposta do seu técnico. O Flamengo não. O Flamengo parece um time perdido em campo, que não sabe ainda se está no futebol do Jesus ou no futebol do Domenech Torrentes. Ele não sabe, ele está... É claro que isso pede um tempo. Isso demanda um tempo. Pode ser que a partir de agora, tendo uma semana para treinar, ele consiga deixar mais claras as ideias dele. Mas a gente sabe que essas ideias, esse estilo de jogo, não se implanta em uma semana. Demanda mais tempo, assim como um tempo que o Jorge Jesus teve e que ele não tem. Precisamos ser justos nisso. Ele não teve, ele chegou na última hora para dirigir um time que vinha sendo treinado por uma comissão técnica do Sub-20. Durante o período aí que o Flamengo ficou sem treinador. Tudo isso é muito difícil, mas o fato é que se exige respostas imediatas, ainda mais num clube como o Flamengo. E respostas, no mínimo, dentro de campo. Não ganhou, mas martelou, pressionou até o fim, dominou o jogo amplamente. Não é o que a gente tem visto. Não é. O Flamengo é um time muito abaixo do que jogava antes. Então, a pressão vai ficar em cima dele. Não sei se ele vai conseguir fazer o time jogar. Vai. E ali na frente, se ele não fizer o time jogar, vai rodar, porque é assim no Brasil. Defendo isso? Não defendo. Mas ele, até aqui, vamos esperar um pouco mais de tempo. Ele precisa de tempo, eu entendo que precisa de tempo. Mas até aqui não está dando certo. Talvez daqui a 2, 3 semanas a gente faça uma avaliação diferente.